para dizer que esse magistrado, mais uma vez, se sente profundamente honrado e lisonjeado com a moção de número 296/2016, proposta pelo vereador Ronaldo José da Mota e aprovada no dia 15 de 14 de junho de 2016, referente aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Justiça Restaurativa e do Juízo de Direito na Vara do Juizado Especial Civil e Criminal e da Infância e da Juventude desta comarca, bem como relativamente à palestra proferida no dia 18 de maio de 2016, no auditório do NEBAN, para representantes da Rede de Educação, de Saúde e Assistência Social do município, sobre o tema de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Como já tive a oportunidade de dizer em anterior oportunidade, com a perdão da repetição, referido projeto à Justiça Restaurativa sobre a supervisão da Coordenadoria da Infância e Juventude do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da qual faço parte, representa real ganho para a sociedade tatuiana, para as escolas, para o Poder Judiciário e para a democracia, pois chega com uma forma efetiva de resolução de conflitos, inclusive de natureza infracional e criminal, no qual o ponto fundamental é a busca de novas atitudes diante do erro cometido, a partir do reconhecimento por parte do ofensor quanto ao mal praticado, responsabilizando-se ele pela reparação dos danos causados à vítima e à sociedade. E, por outro lado, atendendo-se também às necessidades psíquicas, sociais e culturais, tanto da vítima quanto do ofensor, de forma a promover a conscientização e responsabilização dos orientadores para uma outra cultura de convivência. Tudo com a participação de famílias e representantes da comunidade, de forma a envolver as partes conflitantes, os respectivos familiares e a sociedade na responsabilidade pela solução dos conflitos e pela busca da paz. Mais uma vez, quero consignar que a implementação de uma cultura de paz, principalmente para a solução dos conflitos, é um trabalho que depende de toda a sociedade, em conjunto com os poderes democraticamente constituídos, e assim convido os nobres vereadores a que conheçam e integrem a construção desse projeto voltado à formação de uma sociedade mais justa e humana. Dentro dessa lógica, é fundamental que a sociedade passe a olhar para as dinâmicas de violência nela próprias presentes, que serão causas de outras violências no futuro, e abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes ingressa nessa lógica, pois, conforme pesquisas, cerca de 80% dos abusadores foram abusados um dia, um ciclo de perverso e de reprodução da violência sofrida. Portanto, esse tipo de violência deve ser olhada não só para fins de responsabilizar aqueles que cometem tais atos criminosos, mas principalmente para que a vítima possa contar com o suporte necessário da rede, a fim de que consiga lidar com o trauma e não reproduza tal violência contra os outros no futuro. Na oportunidade, renovo as Vossa Excelência, manifestação de estima e consideração e respeito. Marcelo Nalesso Salmaço, juiz de direito da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Tatuí, membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, coordenador do Núcleo da Justiça Restaurativa da Comarca de Tatuí. Curso Eleições Municipais 2016. O cerimonial da Câmara Municipal de Tatuí informa que a Justiça Eleitoral de Tatuí, através da equipe de servidores do cartório eleitoral e da excelentíssima juíza eleitoral da comarca, a doutora Mariana Teixeira Salviano da Rocha, irá ministrar no plenário desta Casa de Leis um curso sobre as eleições municipais de 2016. Referido evento irá ocorrer na próxima terça-feira, dia 12 de julho, a partir das 9 horas da manhã, tendo como público-alvo os representantes e presidentes de partidos políticos das cidades que integram a comarca de Tatuí. É só, senhor presidente.
As indicações, como de praxe, serão encaminhadas ao senhor prefeito. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos dessa sessão e das moções. Requerimentos números 808 a 814 de 2016. 808. Vereador Ronaldo do Sindicato. Requer do prefeito que informe sobre a possibilidade de oferecer algum programa para qualificação profissionalizante para trabalhadores que perdem seus empregos no segmento metalúrgico. 809, vereador Marquinho da Santa Casa, eu que vos falo. Requer do prefeito que envie cópia de todas as notas fiscais e seus respectivos comprovantes de entrega dos medicamentos injetáveis comprados durante o mês de abril de 2016. 810, do vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do prefeito que informe, através de certidão, se o medicamento constante do pedido de compra direto número 1730/0, 2016, requisição 2606/2016, foi devidamente entregue pelo fornecedor, devendo ser enviado o devido comprovante de entrega e saída do medicamento. 811, o vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do prefeito que informe quais medidas foram tomadas em relação à indicação de número 85/2016, necessidade de notificar o proprietário do terreno baldio, localizado na rua Simeão Sobral, ao lado do número 173, para que proceda urgente sua limpeza. 812, do vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do prefeito que informe para quando está prevista a manutenção preventiva ou reforma da ponte do Jardim Lírio. 813, do vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do Conservatório de Tatuí que informe a esta Casa de Leis por que é necessário a realização de exame para ingresso aos estudos musicais de crianças e jovens de Tatuí e qual a proporção de alunos que estudam no Conservatório de Tatuí e outras cidades. 814, do vereador Marquinho da Santa Casa. Requer do Conservatório de Tatuí que informe como vem sendo a forma de utilização do alojamento Professor João Eurico de Melo Toledo, quantos alunos lá estão alojados e se há cobrança pela estadia. Moções. Números 339 e 340. 339, do vereador Oséias Rosa. Aplausos e congratulações aos alunos do Senep Tatuí, ao professor Manuel Ávila, coordenadora Vanessa Moraes, diretora Rosana Santos, e ao senhor Ângelo César Carvalho, proprietário do Colégio Senep, pela realização do curso técnico de radiologia e especialização em tomografia e ressonância magnética, que no futuro poderá suprir a necessidade do sistema de saúde no município. 340, do vereador Proença Cabeleireiro. Aplausos e congratulações para o empresário João Alexandre Vieira Júnior, pela inauguração do Varejão Vieira Júnior 2, ocorrido no último dia 25 de junho de 2016, na cidade de Cerquilho. É só, senhor presidente. Em discussão os requerimentos. Quem tiver interesse em discutir os requerimentos, se inscreva pela aba. Estou gelado. Um minuto. Vou pegar essa água gelada aí. Pela aba palavra. Para falar dos requerimentos? É para falar agora, tá? A inscrição. Vai falar? Então, vai discutir o requerimento? Não sei, eu vou pôr. Viu, Marcos? Eu vou pôr.
Temos 5 inscritos. Daremos 5 minutos para cada um. Vereador Ronaldo, do sindicato. Senhor presidente, membro da mesa, nobre pares, pessoal, imprensa, amigos. Bom, presidente, eu venho a essa tribuna para falar mais uma vez a respeito do requerimento 808, que está... esse requerimento, o vereador Laranjeira fez uma moção, e agradeço, Laranjeira, que repercutiu bastante, mas eu estou fazendo um requerimento pedindo para a Secretaria de Indústria e Desenvolvimento Econômico e Social poder estar fazendo alguma coisa para esse pessoal que está sendo dispensado. Nós temos aí, só esse ano, aí, em torno aí de quase 400 funcionários dispensados. E a preocupação nossa é, depois desse pessoal de estar recebendo seu seguro-desemprego, como que ele vai estar voltando ao mercado de trabalho. Nós sabemos aí que tem algumas empresas que estão contratando. A Noma, nós tivemos uma reunião hoje com a Noma, que vai estar contratando até o final do ano. E eu estou pedindo aqui para a Prefeitura, através da Secretaria da Indústria, poder ter um programa, um trabalho, junto com o Senai, junto com a Aspatec, o EITEC, poder fazer um trabalho de requalificar esses trabalhadores, para eles poderem voltar ao mercado de trabalho. A gente sabe que o tempo que ele vai ficar fora é um tempo que ele vai ficar desatualizado. E esse tempo, eu acho que a Prefeitura, em parceria com as nossas escolas técnicas, junto com o Senai, poderia amenizar um pouquinho a situação desse pessoal. A situação é tão crítica, como eu já falei na outra passada, que hoje está fazendo 30 dias sem pagamento, 30 dias sem vale, 7 cesta básica que está sem receber. E nós temos aí também, o doutor Avalore sabe disso, que ela não está pagando seus encargos, não está pagando convênio médico, muita gente precisando de convênio médico, está indo até a operadora e não está tendo resultado. Então, a gente sabe a situação desses trabalhadores, não só para a qualificação, mas também a parte social da Prefeitura. Eu gostaria que pudesse estar revendo isso. Nós já fizemos, Laranjeira, vaquinha, fizemos bingo, fizemos algumas coisas para tentar ajudar essas pessoas que estão mais necessitadas. Tem gente que não tem o que comer na casa, tem gente que está devendo no comércio, tem gente que está com o nome sujo porque a empresa descontou da ele o empréstimo consignado e não repassou para a agência bancária, ele está com o nome sujo. Tem gente com pensão alimentícia atrasado, arriscado de ir preso. Tá? E saiu uma nota no jornal Integração, dessa semana, falando que a culpa da situação dos funcionários da Rontan é culpa do governo, é culpa da Dilma, é culpa do não sei o que lá. Não é nada disso. Não é nada disso. Ela tem serviço, ela não tem matéria-prima, porque ela não tem recurso financeiro para comprar. Então, tem nada a ver com o governo municipal, estadual e nem federal. É incompetência, falta de saber administrar isso. Então, isso eu falo de alto e bom som, porque a gente participa das negociações, a gente sabe a situação de cada funcionário. Então, não tem essa de que saiu no jornal agora, e eu estou fazendo uma nota para eles poder ver se vai colocar, né, no jornal, porque quando eu acho que um veículo de comunicação quer soltar alguma matéria, tem que ir na fonte, ir lá na empresa perguntar, ir no representante dos trabalhadores também, para dar a informação correta. Tá? Não adianta jogar agora a culpa no governo, na culpa da ex-presidente, ou da culpa do atual presidente, ou do prefeito, ou do governador. A incompetência dos donos da Rontan que levaram à situação que se encontra hoje. Então, deixo bem claro aqui que o jornal omitiu muitas coisas. Tá? Devia fazer uma nota ou ir até a fonte para saber realmente a verdade. E falando que os donos são pessoas de doação. Mas chegou um tempo que, determinado tempo agora, que ela não conseguiu mais honrar com seus compromissos. Né? Acredito que os proprietários estão passando bem, né? Não estão passando fome, que os seus funcionários estão passando. Tá? Não está arriscado em preço por pensão alimentícia. E outra, eles falam apropriação indébita. A parte jurídica, aí, se tiver algum advogado, sabe, apropriação indébita.
para nós é roubo. Isso é roubo. Porque desconta do funcionário e não repassa, nem para a Unimed, nem para a instituição bancária, não repassa para ninguém. Então não desconta. Tá? Então não desconta, deixa sem descontar, porque isso é roubo. Tá? E o jornal devia fazer uma outra matéria explicando direito. Tá? Obrigado, presidente, obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Françon. Não? Com a palavra, o vereador Bossolan. Senhor presidente, membros da mesa, companheiros vereadores do plenário, imprensa, público, Guarda Civil Municipal, boa noite a todos. Agradecemos a presença nessa noite na nossa sessão aqui da Câmara Municipal. Eu venho a esta tribuna para tecer comentários aqui, realmente como vereador da cidade, a triste realidade vivida na área da saúde. Tem um requerimento, quero parabenizar o vereador Marquinho, assim como a gente tem realmente também cobrado bastante, tem atendido muito a população aqui na Câmara, pessoas que nos ligam, e hoje, infelizmente, a administração tenta maquiar, dizendo que está tudo bem, que tudo vai bem, mas a realidade está distante, anos-luz deste marketing, desta grana alta gasta pela prefeitura em marketing. O requerimento do Marquinho questiona a questão dos medicamentos, que, sem dúvida, hoje nós temos medicamentos mais simples faltando na rede municipal. Pessoas acamadas, além dos medicamentos, fralda geriátrica, suplemento, enfim, é lamentável. Se for aqui, até convidaria, se algum vereador da situação quisesse amanhã visitar pelo menos, se conseguisse amanhã pelo menos umas 20 famílias, eu levaria cada um de vocês, para vocês sentirem na pele a necessidade, a falta do remédio, o desespero dessas pessoas. E Tatuí está bem na saúde, e está tudo maravilhoso, e está tudo bem. Época, agora a gente já se aproximando, ano eleitoral, e sem dúvida o marketing ainda mais pesado, dinheiro nosso gasto com uma propaganda enganosa. Isso eu sempre batia aqui na tribuna com relação a essa propaganda enganosa que a administração pública traz para a nossa população. Inclusive, nas inaugurações, vergonhoso, professores, diretores, a equipe da prefeitura não são convidados, são convocados, são obrigados a participar das inaugurações. Além disso, são obrigados a compartilhar, comentar essa propaganda enganosa da administração pública. Infelizmente. Pois não, nobre vereador? Boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador Bossolan, pela parte. Eu pedi para falar, só que infelizmente não deu tempo na hora de digitar, no computador não aceitou. E tem um negócio mais grave em relação a essa falta de medicação também, viu, Bossolan? Eu recebi denúncias aqui no meu gabinete em relação que estão sendo comprados medicações injetáveis no nosso município, em uma determinada firma, e não estão sendo entregues essas medicações. E a nota está chegando. Então eu fiz um requerimento também aqui, em relação que eu solicitei cópias de todas as notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega dos medicamentos injetáveis comprados durante o mês de abril de 2016. Então eu quero ficar bem atento em relação a essa situação. Espero que o Executivo responda mais rapidamente possível para a gente esclarecer esse assunto, né? Porque houve uma denúncia e, como vereador, eu quero esclarecer essa denúncia.
Aguardo uma resposta com mais brevidade possível e espero que isso não venha acontecer e que não esteja acontecendo. Muito obrigado, nobre vereador Bolsonaro, pela parte. Eu que agradeço, vereador Marquinhos, e parabéns pelos requerimentos. Olha, é triste, é lamentável a situação que a gente vive hoje na área da saúde da nossa cidade. É lamentável, é lamentável. Nós vemos famílias realmente passando muita necessidade, não tem, e vão para o Ministério, não adianta, o Ministério também, o prefeito não respeita o Ministério Público. É triste, lamentável hoje a calamidade na área da saúde vivida na nossa cidade. Muito triste. Obrigado, vereador. Com a palavra, a doutora Valone. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público, imprensa presente, boa noite. Tenho 5 minutos, serei breve. Ronaldo, parabéns mais uma vez pela sua colocação em relação à defesa dos direitos dos trabalhadores da nossa cidade. Infelizmente, isso é a realidade mesmo, tá? Então, o desemprego está aumentando. As necessidades dessas pessoas continuam as mesmas em relação à alimentação, em relação à saúde, em relação à segurança, né? Então, nós precisamos realmente nos movimentarmos, nós, autoridades, em todos os níveis, a nível de Câmara, a nível de Prefeitura, a nível de Estado, a nível de Federação. Acho, sim, que a Prefeitura pode e deve, na medida do possível, capacitar essas pessoas que hoje estão desempregadas, mas que são pessoas que merecem respeito e merecem oportunidades. Em relação à saúde, o Clexane realmente está em falta, que deve ser essa medicação que o senhor solicita as notas. Mas, pelo que eu saiba, o Clexane a origem dele vem do Estado. É obrigação do Estado fornecer. Então, daí, quando não tem, o Ministério Público determina que o município providencia. Eu tenho vários pacientes que eu cuido de gente. Então, eu tenho vários pacientes de alto risco que precisam de medicação de alto custo. Eu faço, elas começam a usar, daqui a pouco não tem a medicação. Daí, por incrível que pareça, essa mesma medicação Clexane, ela tem várias dosagens, 20, 40, 60 e 80. Às vezes, ela precisa usar 40 e não tem. Daí dão de 80 e joga-se 40 fora. Está sobrando dinheiro para o Estado. Certo? Entenderam? Eu não estou errado, Saporito, isso é verdade. E você sabe que não dá para usar os outros 40 em outro paciente, então não adianta fazer fila lá. E o Marquinhos é graduado em farmácia, sabe muito bem disso também. Então, quem faz sabe, tá? E eu sei o que eu estou falando. Em relação à saúde, há um caos, sim, tá feio demais. No Brasil todo. E vai ficar pior. Tenho certeza disso. Deixa eu passar as eleições para vocês verem. Inclusive, eu já falei aqui, e torno a repetir, eu não sou mais candidato a vereador. Eu vou ser, se esse prefeito que todo mundo reclama, que eu não sou o líder dele, eu serei com muito prazer e aceito o desafio, e vou tornar isso público aqui mais uma vez, o secretário de saúde dele. Você, sim. Vou. Isso não é campanha política, porque eu não sou candidato mais a nada, certo? Mais a nada. Mas eu aceito o desafio porque eu gosto do desafio. E vou fazer o que eu sei fazer. Então, muito obrigado. Se eu não pude fazer alguma coisa, meu povo, como vereador, talvez mais para frente eu consiga de uma outra maneira. Muito obrigado. Obrigado, vereador.
Com a palavra, o vereador Márcio. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, imprensa, Guarda Civil Municipal, Marcelo aí, que sempre está presente, né, Marcelão? Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Eu gostaria de falar do requerimento do nobre vereador Ronaldo, 808-16. Requer do prefeito que informe sobre a possibilidade de oferecer algum programa para qualificação profissionalizante para trabalhadores que perdem seus empregos no segmento metalúrgico. É de grande importância, parabéns, nobre vereador, a questão desse requerimento. Mas eu gostaria também de deixar bem claro, porque a situação, infelizmente, concordo com o nobre vereador que me antecedeu aqui, que a situação também é nível nacional. Só que, infelizmente, está juntando o útil e o agradável. Em nível nacional e em nível municipal também. Infelizmente, devido a... Nós precisamos analisar uma questão que poucos analisam. Às vezes, as pessoas vêm aqui, assistem e vê que vereadores estão questionando, estão interrogando o senhor prefeito, fiscalizando, que esse é o papel do vereador. E esse vereador faz esse papel com muito orgulho de representar a nossa sociedade. E o poder executivo, são 3 poderes dentro do município: executivo, legislativo e judiciário. São 3 poderes que têm que trabalhar paralelamente um ao outro. Só que, infelizmente, não é isso que ocorre. Por quê? Porque, infelizmente, o executivo deixou-se levar de uma maneira que, infelizmente, não há uma credibilidade para que a gente possa assinar um documento acreditando nesse atual prefeito. Os poderes estão se afrontando, tanto o poder legislativo com o executivo, judiciário do executivo, porque muitas pessoas precisam do seu medicamento. Concordo que existem casos que é de nível estadual, mas existem casos que é de nível federal e de nível municipal. Coisa que o vereador da base aqui não diz. Sempre tenta se sair, dizendo que é culpa do Estado. Agora, por que não tem culpa do município? Será que é só o Estado que tem culpa disso? Aquela pessoa carente vai ter que sair de lá do seu bairro e ir atrás do governador? Por que o senhor prefeito atual não corre com sua equipe, trabalha desde o início do seu mandato, vem com conversas, balela? E eu não estou falando porque agora nós estamos no ano eleitoral, não. Eu já estou aqui há 3 anos e pouco, questionando e mostrando à sociedade o que vem ocorrendo dentro do nosso município, porque eu estou fazendo aquilo que é meu dever e é minha obrigação como homem público: questionar o poder executivo e mostrar o que vem ocorrendo dentro do nosso município. Falando aqui de trabalho, existe uma construção de uma quantidade de casas. Se vocês forem lá levantar, a quantidade de pessoas de Tatuí que trabalham lá são poucos. São poucas pessoas de Tatuí que lá trabalham. Uma grande parte nem do estado de São Paulo não são. São fora do estado de São Paulo. Muitas pessoas aqui passando suas dificuldades, precisando de um trabalho de ajudante de pedreiro, enfim, de outras funções dentro da área de construção civil. Infelizmente, está aí a mercê, correndo, batendo a cabeça para lá e para cá, tentando arrumar o trabalho e não consegue. Fica no bico, no serviço que é chamado bico, que faz um servicinho aqui, um servicinho ali para sobreviver. Infelizmente é o que ocorre dentro da nossa cidade. Estamos questionando, apresentando à sociedade para que o poder executivo possa realmente colocar a mão na consciência e fazer aquilo que Tatuí precisa. Trabalhar e servir aquele povo que acreditou em nós, vereadores dessa casa, inclusive no executivo também.
mas as eleições estão chegando. O povo sabe aonde colocar também o seu voto. E espero que seja colocado para o melhor da nossa cidade. Independente, eu não estou aqui falando de questão partidária, estou falando pela nossa cidade. Que infelizmente a nossa cidade está passando um caos. Infelizmente. Muito... Obrigado, vereador. Passaremos à votação dos requerimentos. Solicito que os senhores vereadores votem na aba votação. Os requerimentos foram aprovados. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos projetos de lei, vindo do Executivo, do Legislativo, emenda ao projeto de lei do Executivo e emenda ao projeto legislativo. Projeto de lei número 019, ofício número 320, encaminhado a esta Casa de Leis. Assunto, projeto de lei 019/2016. Tem esta finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência, projeto de lei número 019, que dispõe sobre a concessão do direito real de uso de bem público para o bolsão de caminhões e das outras providências. Prefeito Municipal José Manuel Correia Coelho. Às comissões. Projeto de lei número 024. Ofício número 359, encaminhado a esta Casa de Leis. Assunto, projeto de lei número 024. Senhor Presidente, tem esta finalidade a princípio de solicitar de Vossa Excelência a tramitação na matéria que trata o projeto de lei número 024, que altera a lei municipal número 4.775, de 13 de junho de 2013, na forma que menciona. Solicito a Vossa Excelência especial atenção, dando encaminhamento ao projeto. A urgência urgentíssima, encaminhado pelo Prefeito Municipal José Manuel Correia Coelho. Projeto de decreto legislativo número 005, dispõe sobre a outorga de título de cidadania ao ilustríssimo senhor Amarildo Cuti. A Câmara Municipal de Tatuí aprova e eu, na qualidade de seu presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Fica outorgado o título de cidadão tatuiano ao ilustríssimo senhor Amarildo Cuti pelos relevantes serviços prestados à comunidade tatuiense. O vereador Oséias Rosa. Às comissões. Emenda número 001, projeto de lei do Executivo número 018/2016, dispõe sobre a criação do Departamento Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Mobilidade Reduzida e das outras providências. Do vereador Márcio Antônio de Camargo, Márcio Santa Rita. Emenda número 001 ao projeto de lei número 005, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, de autoria do Executivo. Anexo 5º, Planejamento Orçamentário LDO, Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, com reflexo nos demais anexos do projeto de lei em questão. A atividade e manutenção da defesa animal passa a ter a seguinte redação. Atividade, esterilização e manutenção da defesa animal, Código da Atividade 2185. O vereador Fábio José Menezes. Às comissões. É só, senhor presidente. Solicito que faça a leitura dos votos de pesar. Votos de pesar. As digníssimas famílias de Roque Antunes de Oliveira, Maria Aparecida Foltrão Orce e José Aparecido Bueno. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria que fizesse nome nessa Casa de Leis todos. E
Dulceia Vieira. Dona Elza também, do vereador Fameneso, e tudo nessa casa dele, no nome da Casa de Leis. Todos em nome da casa. Vai em nome da casa, problema. Todos. Também. Não. Carla. Depois passa o completo. Faz o nome da casa, senhor presidente. Perfeito. Faremos um minuto de silêncio ao final da sessão. Nós recebemos no protocolo dessa casa 2 representações, uma de um vereador e outra de um munícipe. O primeiro do vereador José Márcio Franzon e o outro do munícipe Luciano Batista. Solicito ao seu secretário que faça a leitura para a avaliação dos seus vereadores. Excelentíssimo senhor Vladimir Faustino Saporito, presidente da Câmara Municipal de Tatuí. José Márcio Franzon, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência para requerer, após ouvido o egrégio plenário e observando seu procedimento administrativo contido no artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 67, a abertura de processo de cassação contra o prefeito municipal, senhor José Manuel Correia Coelho Manu, pelos seguintes fatos. Senhor prefeito, fora condenado judicialmente pelo juízo da 2ª Vara Civil do Fórum desta cidade de Tatuí, processo número 100395-04 de 2014.8.26.0624, cujos efeitos são a perda dos direitos políticos, ainda que caiba recurso perante o egrégio Tribunal de Justiça. A condenação fora exarada em sentença cujo processo judicial de conhecimento foi exauriente quanto à apreciação das provas colacionadas e tendo sido possibilitado ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ficou patente a existência de indícios suficientes de autoria material, tanto no âmbito criminal e civil, inserindo-se no âmbito da legislação que cuida da improbidade administrativa, justificando o presente requerimento. A ação foi julgada procedente, sendo o senhor prefeito condenado a ressarcir integralmente de forma solidária os danos provocados em razão da realização de licitação e atos ilegais no valor de R$ 157.416. B. Ao pagamento de multa civil no valor de R$ 314.832, correspondente às 2 vezes o valor dos danos, valores que deverão ser corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora, no termos do artigo 406 do Código Civil, artigo 161, parágrafo 1º do CTN. C. A perda de cargo ou função pública, titular ou comissionado, concursado ou eletivo. D. A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, com fundamento nos artigos 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988 e artigo 12, inciso 2º da Lei número 8.429 de 1992, aplicável após o trânsito e julgado na sentença. E a proibição da contratação com o poder público e assim como receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda, que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Esses fatos
demonstram que o senhor José Manuel Correia Coelho, prefeito municipal de Tatuí, praticou infração político-administrativa tipificada no inciso 8 do artigo 4º do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe, artigo 4º, são infrações políticos-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação de mandato. 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. Junto-se com indicação de provas, cópia da sentença condenatória. Vereador José Márcio Françon. Com a palavra, vereador Françon. O senhor terá 5 minutos ao máximo. Alô. Boa noite a todos. Senhor presidente, obrigado por atender a questão de ordem. Considerando o pedido dessa comissão processante, não vou discutir aqui o mérito, que haverá hora oportuna para discussão. Eu tenho conhecimento que existe na casa um outro pedido de um cidadão tatuiano, com o mesmo teor e no mesmo molde. Eu levei rapidamente, senhor presidente, eu gostaria de considerar que esse pedido da cassação, por estar o prefeito já impedido judicialmente de exercer o mandato, impedido em primeira instância, e como a segunda instância costuma nesse país demorar anos, e como esse país costuma agora, parece retomar a ética e não permitir que corruptos continuem governando com artifícios judiciais, neste sentido, eu fui procurado por dezenas de cidadãos, muita gente, querendo assinar comigo esse pedido. Fui procurado também pelos vereadores, acredito, a maioria dos vereadores, para que assinasse junto. E não acho justo, eu não acho justo que apenas... Não existe a parte. Não acho justo que um humilde vereador, protetor de animais, protetor de cachorro e gato em especial, não acho justo que eu seja o protagonista da retirada deste governo corrupto que se instalou em nossa cidade. De maneira que eu peço, senhor presidente... Senhores, por favor, olha o respeito. Por favor. De forma, senhor presidente, que eu gostaria que o povo tatuiano seja quem retire este prefeito. Gostaria que homenagear aqui todo cidadão honesto, digno, que seja ele quem retire esse prefeito de lá. De forma que eu peço ao senhor, por gentileza, que retire o meu pedido individual nesse sentido, dessa comissão processante. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito, então. Então, está deferido a sua solicitação, será arquivado o seu requerimento. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do outro requerimento. Senhores, por favor. Excelentíssimo senhor Vladimir Faustino Saporito, presidente da Câmara Municipal de Tatuí. Luciano Batista Brasileiro, residente em Tatuí, Rua São Paulo, número 183, RG 43-203-870, dígito X, CPF 370-301-818, dígito 67. E título de eleitor número 345857630116. Vem a presença de Vossa Excelência para requerer, após ouvido egrégio plenário,
e observando seu procedimento administrativo contido no artigo 5º da lei, do decreto de lei número 201/67, abertura de processo de cassação contra o prefeito municipal, senhor José Manuel Correia Coelho, Manu, pelos seguintes fatos: o senhor prefeito fora condenado judicialmente pelo juízo da 2ª Vara Civil do Fórum desta cidade de Tatuí, processo 1004395, dígito 04.2014.8.26.0624, cujos efeitos são a perda dos direitos políticos, ainda que caiba recurso perante o Egrégio Tribunal de Justiça. A condenação fora exarada em sentença, cujo processo judicial de conhecimento foi exauriente quanto à apreciação das provas colacionadas e tendo sido possibilitado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, ficou patente a existência de indícios suficientes de autoria material, tanto no âmbito criminal e civil, inserindo-se no âmbito da legislação que cuida da improbidade administrativa, justificando o presente requerimento. A ação foi julgada procedente, sendo o senhor prefeito condenado a ressarcir integralmente de forma solidária os danos provocados em razão da realização de licitação e atos ilegais no valor de R$ 157.416. B. Ao pagamento de multa civil no valor de R$ 314.832, correspondente a 2 vezes o valor dos danos, valores que deverão ser corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros e mora, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com o artigo 161, parágrafo 1º do CTN. C. A perda de cargo ou função pública, titular ou comissionado, concursado ou eletivo. D. A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, com fundamento nos artigos 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988 e artigo 12, inciso 2º da Lei número 8.429 de 1992, aplicável após o trânsito e julgado na sentença. E a proibição da contratação com o poder público, assim como receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Esses fatos demonstram que o senhor José Manuel Correia Coelho, prefeito municipal de Tatuí, praticou infração político-administrativa tipificada no inciso 8º do artigo 4º do decreto de lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe, artigo 4º, são infrações políticos-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Junta-se como indicação de provas cópia da sentença condenatória, assinado por Luciano Batista, RG, número 43.203, 870, dígito X. 38? Processo número 165, referente à denúncia de cidadão, parecer. Vistos, trata-se de denúncia feita pelo cidadão Luciano Batista em face do senhor prefeito José Manuel Correia Coelho. O denunciante relata dos seguintes fatos: que o senhor prefeito foi processado e condenado pelo juiz da 2ª Vara Civil do Fórum de Tatuí. Processo autuado como número 1004939 50420148260624. Relata ainda que na referenciada condenação
o senhor prefeito foi condenado por prática configurada como infração político-administrativa, que foi condenado ainda à devolução de valores no município, que foi condenado à multa civil, que ficou proibido a constatação com o poder público, bem como no recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, de forma direta ou indireta, ainda que por pessoa jurídica, na qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos, o que configura concretamente afronta direta à dignidade e decoro do cargo. Por fim, requereu a abertura do processo de cassação do denunciado como fundamento no decreto de lei número 201 de 27 de 2. Colacionou documentos a saber, folhas 4 a 6, documentos pessoais do denunciante, folhas 7 a 35, cópia da sentença condenatória exarada pelo juízo da 2ª Vara Civil do Fórum de Tatuí. Atuado, folhas 36, veio o despacho folhas 39, exarado pelo senhor presidente dessa Casa Legislativa, que determinou a inclusão no expediente da próxima sessão ordinária, a ser realizada em 5 de 7 de 2016. No mesmo ato, encaminhou o presente expediente a essa diretoria jurídica para análise e elaboração do parecer. Dos pressupostos de legitimidade, o denunciante apresentou documentos pessoais, folha 04/06, comprovando sua regularidade quanto aos seus direitos políticos, sendo cidadão, eleitor apto ao presente procedimento de denúncia. Portanto, o denunciante é eleitor em pleno gozo de seus direitos, por conseguinte, é a parte legítima a esta interposição de denúncia fundamentada no inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67. A denúncia veio de forma escrita, expondo os fatos, provando-as com documentos anexado. Cita-se cópia da sentença completa exarada pelo juízo da 2ª Vara Civil do Fórum de Tatuí. Conclusão. Por conseguinte, estão preenchidos todos os requisitos específicos exigidos no artigo 5º, inciso 1º do referenciado Decreto-Lei nº 201 de 67. Por isso, de admissibilidade por esta Casa, naquilo que concerne o formalismo legal, podendo ter seu processamento para os fins de direito, colocando a apreciação do egrégio plenária desta Casa de Leis. Maurício dos Santos Pereira, OAB, São Paulo 261.515, diretor jurídico dessa Casa de Leis. Nós vamos colocar em discussão. Não, ele pediu uma ordem só para retirada do projeto. Ele pediu a ordem para retirada do... Nós vamos abrir a discussão do projeto. Senhores, isso é uma inscrição automática pelo computador. Eu não tenho como controlar. Nós não temos como controlar. O senhor sabe disso, a partir do momento do computador foi automático. Bom, senhores, aí eu não tenho culpa. Por favor, vamos continuar. Os que quiserem se inscrever para discussão, por favor, se inscrevam na ata. Senhor, por favor. Na palavra, por favor. Eu faço favor. Senhor, por favor, respeita a casa. Faça favor de se conter aqui. Aberta a inscrição para quem quiser discutir. No grito ninguém vai ganhar nada aqui hoje. Senhores, por favor, eu gosto de respeitar a casa e está vendo o que a lei manda.
Em nenhum momento desrespeitei ninguém neste caso. Nós temos 10 pessoas que se inscreveram para a discussão. Nós temos um prazo de cerca de 30 minutos na casa. Nós daremos fazer o seguinte, para ser honesto, 5 minutos para cada um que discuta o requerimento. A palavra, o vereador Oséias Rosa. Três minutos, então. 3 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, caríssimos pares. Esse julgamento, de fato, é um julgamento político, é uma perseguição. Eu quero dizer aos senhores que dentro dessa casa tem vereador que foi condenado em primeira instância. Tem vereador que foi condenado em primeira instância e nem por isso foi cassado. Fora dessa casa, nós temos ex-políticos condenado em primeira instância, condenado em segunda instância e é candidato à pré-eleição. Esse julgamento, de fato, é um julgamento político, é um julgamento feito na calada da noite, porque esse requerimento do Franson esteve aqui durante uns 2 meses e nunca votaram ele. Hoje de manhã veio o Luciano Batista, protocolou, teve o projeto aqui do jurídico desta casa, dizendo que estava apto para a votação. Nós não temos conhecimento nem como foi feita esse pedido. Então esse julgamento de fato é um erro, esse julgamento de fato é político, é uma perseguição contra o prefeito dessa cidade. Não consegue ganhar nas urnas, querem ganhar politicamente desse jeito. O meu pedido a todos os vereadores é que vote contrário a esse pedido do Luciano Batista. Muito obrigado. Com a palavra, vereador André Norbal. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, eu peço atenção em cumprimento público presente, à imprensa. Fiquei surpreso quando tive conhecimento desse pedido. Pelo que eu vi, foi protocolado às 11 da manhã e já tem parecer. Eu queria que a Câmara desse parecer com essa agilidade para os projetos bons que vão melhorar a vida das pessoas. Pelo que todos nós temos conhecimento, condenado em primeira instância, ainda pode recorrer. Ele foi eleito com mais de 25 mil votos. Não acho justo que em um dia a gente surpreenda toda a cidade, os seus eleitores, tomando uma decisão dessa. Gostaria que essa casa estivesse ágil o suficiente para votar projeto que autoriza a construção de igreja em novos loteamentos, que regulariza a situação de outras que estão irregulares. Queria que tivesse a mesma rapidez para a gente votar o projeto que cria o Departamento da Pessoa com Deficiência na Prefeitura. Queria que tivesse rapidez para votar um projeto que autoriza o desmembramento de residência multifamiliar. Porque quando o pai morre e deixa uma casa já consolidada para os filhos não podem dividir, porque a lei de zoneamento não permite, o projeto está nessa casa e nós não votamos. O plano diretor está nessa casa também há 1 ano e 7 meses. Gostaria e peço aos vereadores, o senhor sabe, já disse, não sou candidato à reeleição,
gostaria que os senhores, entendo que nós estamos próximo das eleições, ao meu ver, algo extremamente político, porque ainda cabe a defesa do prefeito. Então, gostaria e peço encarecidamente aos senhores que a gente vote, neste momento em que ainda nós não estamos em recesso, projetos que vão beneficiar verdadeiramente a nossa população. E eu declaro de pronto que sou contra uma ação, um documento que é protocolado às 11h30, 11h22 da manhã, às 19 horas, está aqui para a gente votar, sem que ninguém tenha conhecimento, sem que a gente tenha tempo para mostrar para um jurídico, porque não é minha especialidade, então nós temos que consultar os especialistas. O projeto do Tatuapé, que vai prejudicar com certeza a nossa administração, os funcionários, a cidade vai ser prejudicada. Vamos votar com agilidade esses projetos, por favor. Com a palavra, o vereador Marquinho. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de dizer que tem vereadores aqui que tem que começar a ler bastante o regimento interno nessa casa. Nós somos vereadores aqui e dói no ouvido o cidadão vir aqui falar nessa tribuna e vir falar que não pode entrar projeto, que tem projeto segurando, que tem isso, que tem aquilo. E eu gostaria de dizer para a população que eu não tenho nenhum projeto de lei segurando do excelentíssimo senhor prefeito comigo. Não tenho nenhum projeto de lei segurando comigo. Pelo contrário, tem vereadores aqui na casa dele que é o que mais segura o projeto de lei. Vereadores aqui. Se quiser, eu pego e mostro e provo para vocês. Então já vai trazer. Faz favor, Janailson, pede para o João lá, dar para o seu cidadão lá os projetos de lei que está parado com o vereador do senhor prefeito. Vai ver, vai ver. Em segundo lugar, eu gostaria de saber o seguinte, que se temos, nós vereadores, fomos eleitos para representar a maioria da população, a população em geral. Faço isso com honestidade. Agora, não quero acreditar, eu quero acreditar o seguinte, que aqui tem muitas pessoas que é de cargo comissionado do prefeito, fica fazendo bagunça, ganhando aqui, e no grito não vai se ganhar nada, no grito não vai se ganhar nada. Nós estamos num país democrático, será votado isso aqui hoje, mediante o nosso regimento interno, mediante o que essa Casa de Leis precisa. E não adianta o senhor prefeito colocar gente aqui dentro para fazer bagunça, que essa Casa de Lei é democrática e vai ser votado a solicitação de um cidadão tatuiano hoje. Muito obrigado, senhor presidente, e tenha uma boa noite a todos, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Menezes. Vai falar? Você se inscreveu. Silêncio, por favor. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público e imprensa presente. Senhor presidente, eu como advogado, vereador nesta casa pelo 4º mandato consecutivo, não concordo com essa representação. Não que eu esteja analisando o mérito dela, se o prefeito fez ou deixou de fazer, ou foi condenado ou não foi condenado. O princípio básico do direito é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ele foi condenado em primeira instância, tem direito a recurso, na própria representação em seu
Na própria representação fala aqui onde vem elencando todos todas as penas, fala aqui da perda do mandato, da restituição, da suspensão dos direitos. Depois tem aqui, dá licença, depois tem aqui, parágrafo 4º da Constituição de 1980 e 1988, artigo 12º, artigo 12. Entre aspas, aplicável após o trânsito em julgado da sentença. Trânsito em julgado, que é um princípio básico do direito, é hora que não cabe mais recurso. Eu já votei contrário nos 3 mandatos passados, eu votei aqui contrário instauração de CPI, instauração de processo de cassação contra vereadores, contra colegas nossos, contra outras autoridades, contra chefe do executivo. Nós votamos contra por falta do requisito básico de trânsito em julgado, enquanto a justiça estava analisando. Então, por uma coerência da minha parte, independente de analisar o mérito, se é culpado, se é inocente, por uma coerência ao princípio do direito de que todo mundo tem direito à ampla defesa, neste momento eu voto contrário. Futuramente, se vier a ser condenado, se vier a ser confirmado essa sentença pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça e outras instâncias democráticas do direito, que todo cidadão tem direito aos seus recursos, com certeza acataremos a decisão após o trânsito julgado. Era isso, obrigado. Com a palavra, vereador Ronaldo. Senhor presidente, membros da mesa, nobre pares. Bom, eu também achei estranho, né? Quando o Franzão entrou, que ficou um bom tempo, né? Não teve o pareceres, e outra, eu pedi uma cópia e não me forneceram, para mim olhar isso daí primeiro. Como que a gente vai votar uma coisa, se foi lido só ali, e a gente não teve papel na mão. Outra coisa, mesmo lendo ali, percebe-se que é o mesmo conteúdo, é a mesma pessoa que fez. É a mesma pessoa que fez. Ah, só mudou o nome do cidadão com o nome do vereador. Tá? Então, isso daí eu não gosto de falar, porque já foi falado bem antes aí o golpe, mas se torna, faça favor, se torna um golpe. Né? Agora, a população que colocou, ela que tire, vai ter eleição agora. Ela que tire. Ganhar aos 45 do segundo tempo é feio. É feio isso daí. Tá? Agora, se a gente pediu, tivesse uma cópia para analisar isso, tudo bem. Agora, esse cidadão, o Luciano, conversei com ele. Ele não está aí, mas conversei com ele. Ele está bem, ele falou assim para mim, eu não sabia que era isso. Isso eu falo e eu quero que grave nos anais da casa aqui. Quero que grave. Por favor. Obrigado. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu só queria dar a sequência das pessoas que estão nesse último. Senhor presidente, quem entrou com a ação era o segurança do senhor presidente. E o advogado que fez? Advogado da mesa. Que fez? E o advogado da mesa. O advogado fez. E o senhor Franzon, ele só retirou o dele porque ele não poderia votar. Esse bonzinho que ele se mostrou lá, não tem nada. Ele não poderia votar. Obrigado, nobre vereador. Isso eu ia chegar também nesse patamar. Como eu falei que é o mesmo conteúdo, só muda. Quem fez é o advogado da Câmara. E quem deu parecer é o advogado da Câmara. Só muda o nome do cidadão. Entendeu? Vamos fazer coisa séria. Faz uma CEI, tá? Pega uma comissão de parlamentar e vamos apurar. Quando fala trânsito julgado, é condenado. Nós estamos condenando fora da época. Com a palavra, o vereador Eduardinho.
Senhor presidente, senhores nobres pares, público presente, eu pediria compreensão de vocês. Obrigado. Senhor presidente, eu acho que uma pergunta a fazer para o senhor. Tem a primeira e haverá ainda a segunda instância e a terceira, correto? Certo. Então, eu acho que, como tem direito a mais duas instâncias, eu acho que meu voto será contrário, por entender que ele só foi julgado em primeira instância até o momento. Se tivéssemos passado pela segunda... Deixa eu só deixar uma coisa clara para todos. Nós não estamos fazendo nenhum julgamento. Sim. É o pedido de abertura de uma comissão para se discutir a cassação. Certo. Tá? Não vai ser cassado hoje. Não, o efeito é só da abertura de uma comissão. Abertura. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Bossolã. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público, imprensa, quem não deve, não teme. Qual é o medo? E aqui, bem disse o Marquinhos, a maioria dos agitadores são comissionados da nossa prefeitura. Pessoas ligadas diretamente ao gabinete do prefeito. Com relação... Vocês querem que a gente traga o salário dessas pessoas que estão agitando hoje à noite aqui? Bem, na próxima nós vamos apresentar aqui, com o maior prazer. Bem, com relação ao que foi lembrado aqui na tribuna, perseguição este vereador sofreu quando votou contra o aumento do IPTU. Saibam, esse prefeito é um covarde, porque além de perseguir esse nobre vereador, perseguiu a minha família, a minha esposa. Se ele não sabe o que é ter esposa, se ele não sabe o que é ser fiel à esposa, ele vai ter que aprender e respeitar a família. Porque perseguição, senhor líder do prefeito, é o seu prefeito, que perseguiu este, que perseguiu este, que perseguiu este, e que perseguiu este, e que perseguiu aquele vereador. Covarde, mau caráter. E aqui, através desta comissão, nós vamos... eu peço, senhor presidente, por favor, todo o direito de defesa ao prefeito, ele vai ter direito, coisa que nas 16 sindicâncias que ele abriu contra o ex-prefeito, ele não deu direito de defesa ao ex-prefeito. Covarde, covarde. A mentira fica e prevalece até que a verdade chegue. Até que a verdade chegue. Com relação à primeira instância, à segunda instância, eu voto favorável, quero declarar meu voto favorável, que é um direito dos vereadores, está no regimento interno, e a gente não está fugindo do regimento interno. Porque hoje, quer uma parte? Boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora doutora Avalone. Senhores, por favor, vamos continuar a sessão. Eu gostaria de falar agora, só um minutinho. Eu acho que eu sou vereador, não vou falar bobagem, acho que isso aqui não deve ser ocupado para picuinha pessoal. Se você teve problema, vá lá e resolve o teu problema, certo?
Não traz problema para os coitados que dependem da gente. Não te dou a parte, você sabe muito bem. Certo? Não te dou. Certo? Eu sou honesto, você não dá, você não recebe. Bom, se a coisa é pessoal, resolvam pessoalmente. Tem as instâncias que ele tem direito a recorrer. A lei do direito é essa, não vai ter a parte. A lei do direito é essa. Peço para esse rapaz ficar quieto, faz favor. Tá? Peço para ele ficar quieto. Ele fala demais. Então, certo? Eu acho que tem sim. Que, eu vou deixar claro aqui, já que falaram que é a favor, eu acho que deveria ser sim nominal. Não só aqui na eletrônica, mas vai ficar registrado em ata. E quem é que votou em favor disso daí? Certo? Eu acho que deve ser. Eu sou contrário a esse tipo de posicionamento político. Isso é uma colocação que está sendo feita para tirar proveito. E se tem alguém aqui que é empregado de alguém, é você que trabalha na rádio. Aí sim, e não aqueles de lá que trabalham. Você está vindo aqui falar por alguém que levou 16 processos, certo? Que foi cassado em primeira, em segunda, e não sei o que vai acontecer. E querem fazer a mesma coisa? Eu não vou ver, porque eu não devo nada para ninguém. Nem para aquele, nem para o outro. Eu não sou empregado de ninguém. Certo? Então eu acho o seguinte, quem tem que votar aqui é o Frazon, que é vereador e que fala bastante também. E não o Luciano, que é empregado do nosso presidente lá na clínica dele. Certo? Não, é isso mesmo. Certo? Porque se ele vier aqui e for para votar, ele vai ter que se afastar. Entra o outro vereador, que não é da oposição, e que daí vai melar o negócio dele. Então é aí que está o X da questão. Certo? Lamento. Vocês sabem berrar, eu também sei. Certo? Vocês devem alguma coisa para alguém, eu não. Tá? Então tá bom, Bolsonaro. Então tá muito bom. Certo? Então vai lá e reclama para o seu chefe. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Márcio. Senhores, por favor. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu gostaria de deixar bem claro aqui, pessoal. Cada um aqui foi eleito e tem as suas decisões. Aqui não tem, tudo pessoas já maior de idade, sabe aquilo que está sendo feito, o que deve fazer, o que não deve fazer. Como foi vários projetos de leis aqui nessa casa, que foi votado favorável, ou também como não foi votado favorável. E quem decide isso, da decisão de cada vereador dessa casa, é a própria população. Vai analisar a posição de cada vereador que ocupa o seu cargo, vai ter vários candidatos, e a população que escolhe, a população que decide. Agora, o vereador, seja aqui da situação, como eu já falei outras vezes aqui, ou da oposição, ele nessa tribuna, o tempo dele é sagrado. O tempo dele é sagrado, ninguém pode impedir de que o vereador faça as suas colocações aqui nessa tribuna. Com todo o respeito a todos que estão aqui nessa noite. Se tem vontade de um dia subir aqui na tribuna, discutir, debater, saia candidato. Saia candidato. Eu gostaria, com todo o respeito a todos, eu não estou aqui para direcionar a palavra para fulano, ou para mulher, ou para homem, ou para seja quem for. Eu gostaria de deixar bem claro que essa casa aqui é uma casa de leis. Por quê? Tem que existir respeito desde o presidente até, entendeu? Seja da situação, seja da oposição. Agora fica difícil, quando é conveniente a um lado, aí fala. Quando não é, não fala. Isso não pode. Cadê a democracia? Cadê a democracia? Isso aqui é a democracia, a discussão aqui é válida entre quem ocupa o seu cargo dentro dessa casa. É válido uma discussão calorosa? É válido. Mas tem que existir respeito de um com o outro. Aqui, com todo respeito a cada um que ocupa o seu cargo, a cada um, se foi eleito, é porque a população deu o seu voto de confiança para que ele ocupasse o seu cargo dentro dessa casa.
Já está chegando próximo. Se aqueles que acreditaram em cada um que aqui ocupa o seu cargo não estiver satisfeito, com certeza não irá de votar. Ou sim, ou irão de votar. Enfim, independente seja do lado A, do lado B ou do C. Agora tem que existir o respeito da plateia aqui com cada um que ocupa o seu cargo aqui, porque nós fomos eleitos pela sociedade. Fomos eleitos para defender o direito da sociedade. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu sou morador do Santa Rita desde 1970. Com a palavra o vereador José Françon. Vereador José Françon, abdicou do tempo. Por favor, Márcio, por favor. Senhores, fora da casa vocês escutam o que quiserem, aqui eu respeito, por favor. Por favor, senhores. Márcio, por favor. Márcio, por favor, calma. Calma, senhores, por favor. Por favor. Márcio, por favor. Acabou a discussão? Não vai falar? Não. Bom, de posse da denúncia, na primeira sessão, devo determinar a leitura e consultar a Câmara sobre o recebimento desta representação. Então, eu solicito aos senhores vereadores que nós façamos a votação a respeito dessa denúncia. Pois não. Você vai requerer? Então, requeira, por favor. Para ficar gravado. Não, você só sugeriu. Está pedindo? Então, o vereador Valone, fora do microfone, confirmando que ele pede a votação nominal. Perfeito? Então, eu solicito, então, ao seu secretário que faça a chamada nominal de cada vereador para que eles decidam se são abertura, se são a favor ou contrários o recebimento do requerimento ou da denúncia. Na casa. Tá bom. Vereador Alexandre Jesus Bossolan. A favor da cassação. Exatamente, abertura. Vereador André Marques. Não. Vereador André Marques contra a abertura. Vereador Antônio Carlos Prestes contra a abertura. Vereador Antônio Marcos de Abreu. A favor. Vereador Carlos Rubens Avalone Júnior. Contrário. Vereador Jobe dos Passos Miguel. Favor. Vereador José Eduardo Moraes Perbellini. Contra. Vereador José Márcio Françon. Senhores. A favor.
Vereador Fábio José Menezes Bueno. Contra. Vereador Luiz Donizete Vaz Júnior. A favor. Vereador Márcio Antônio de Camargo. A favor. Vereador Oséias Rosa. Contra. Vereador Oswaldo Laranjeira Filho. Senhor vereador, a favor ou contra? A favor ou contra? O senhor é a favor ou contra, senhor vereador? Contra. Muito obrigado. Vereador Ronaldo José da Mota. Contra. Vereadora Rosana Noqueles Pontes. A favor. Vereador Valdeci Antônio de Proença. A favor. Vereador Vladimir Faustino Saporito. A votação no empate. Então são contabilizando. 8 votos a favores. 8 votos contrários. Cabe ao senhor presidente da Câmara ao desempate. Devido ao empate, eu sou a favor da abertura. A favor. Por 9 votos a 8, o projeto foi aprovado. A denúncia. Seguindo o rito oficial. Senhor, por favor, respeito. Senhor, por favor, respeito. Vamos seguir então o rito para que a gente possa escolher 3 membros para a formação da comissão. Deixa eu explicar o sorteio. Nós temos que seguir uma proporcionalidade em relação aos vereadores e aos partidos da casa. E segundo o que nós temos hoje, nosso quadro possui 4 vereadores do PSDB, 1 vereador do PDT, 1 do PSB, 1 do PR, 1 do PMDB, 1 do PPL, 1 do PTC, 1 do PV, 1 do Democratas, 1 do PSD, 1 do PT, 1 do PPS, 1 do PP e 1 do PTN. Obedecendo à representação proporcional, o PSDB vai ter direito a uma vaga nessa comissão. E as outras 2 vagas serão determinadas entre todos os outros vereadores da casa. Pois não. Gostaria que... Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas, para a imprensa, a forma como é feito a proporcionalidade e também se é sorteio, como é feito, para que as pessoas sorteio saibam e como... a proporcionalidade, a única bancada que realmente é maior aqui é a do PSDB. Então, nós seguindo essa proporcionalidade, nós daremos uma vaga para eles, que será sorteado entre os 3, sorteio também. Sim. E as demais, as 2 vagas que sobram serão sorteadas entre os demais vereadores da casa. Só para eu não posso participar. Tudo bem, eu tenho conhecimento, gostaria que o senhor explicasse para que as pessoas também tenham conhecimento que é a proporcionalidade, sorteia uma vaga entre eles, e eu gostaria que esse sorteio fosse feito no papel e não em meio eletrônico, por favor. Não, não existe por meio eletrônico, é papel, quem quiser, inclusive, pode acompanhar. Tá? Inclusive, André, eu gostaria que você conferisse a urna, então, junto com o Ronaldo, para ver que não existe... Acompanhar aqui. Vocês querem acompanhar? Vamos sortear os 3 primeiros. Eu vou sortear os 3 primeiros do PSDB. Aí nós tiramos eles da urna. E aí a gente insere os demais e faz o sorteio. Perfeito? Desculpa.
desculpa, só para não ter confusão. Dobrar mais uma vez? Acho que eu tenho que deixar o presidente da casa fazer. Eu acho que não, você está passando por cima. Deixa o presidente da casa tomar as devidas providências em relação ao assunto. Só que como você dobrou, eu vou pedir para o Marquinhos então sortear. Pode ser? Eu também quero fazer o que ele está fazendo. Não, senhores, aqui vai ser tudo claro, transparente, não vai ter problema. Por isso que eu estou te convidando para participar. Vai ser transparente. Perfeito? Perfeito. Só, vocês dobraram, estão fiscalizando, ele sorteia, aí o outro sorteia, e nós vamos fazer de forma que todo mundo participe, para que todo mundo veja o que está sendo feito. Tudo bem? Marquinhos, sorteia para mim. Só dos 3 do PSDB. Só o PSDB. Está sendo feito de forma transparente. Tudo bem? Quem quer ler? Posso ler? Márcio Antônio de Camargo. Tudo bem? Não, é que assim, estamos querendo fazer acusações, eu estou querendo ser transparente, certo? Pode ser. Ó, nós tiramos. Vai o seguinte, vai dobrando e colocando, um por um. Deixa só uma pessoa dobrar para não falar que teve algum problema. Ó, tem nada. É, tem que tirar do Márcio. Tirou os 3, né? É? Respeito na casa, por favor. Por favor, Marcos. Sem abaixar o nível. Senhores, por favor. Calma, senhores. Por favor. Cadê? Pois tudo, você conferiu, tá tudo certo? Júnior, sorteia. É só para tirar, para não ter dúvida. Ah, eu dobrei de um jeito, então. Eu dobrei tudo bem. Chacoalha a caixinha. Não, pegou. Você já vê, mesmo que você dobrou diferente, ele que sabe como você dobrou.
Segundo membro da comissão foi Antônio Marcos de Abreu. Terceiro membro ficou Antônio Carlos Prestes. Então nós vamos lá. Ficou Márcio Antônio de Camargo, Antônio Marcos Abreu e Antônio Carlos Prestes. Eles vão ser a comissão que vai fazer o inquérito e um relatório final a respeito... Vocês que sabem, quer perguntar para ele? O Pangaré tem que renunciar. Eu sorteio novamente. Não, é um de cada só. Antes dele terminar aqui, pode haver a declinação. Se ele quiser declinar, ele vai declinar agora. Então, eu peço para que os 3 vereadores se reúnam em até 24 horas para passar para essa presidência. Quem será? O presidente da comissão, o relator e o membro da comissão. Vocês terão 90 dias para averiguação da denúncia e um relatório final para que seja apreciado por essa casa. Certo? Solicito, então, um momento de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos.